Manda Ela um está abraço melhorando, para ela ela. está descansada. Pediria que todo mundo desligasse aí os microfones para a gente não ter ruído. Antes de apresentar a professora Esther, eu queria nos apresentar um pouco para ela, dizendo que isso aqui é o Observatório de Política da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, que é um organismo vinculado à Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Esse observatório é importante para nós porque é uma maneira de estarmos refletindo sobre diversos temas da conjuntura política mundial e nacional, e com isso nos ajudar a refletir e prestar o serviço que nós prestamos para a CNBB, de consultoria para a CNBB, de orientação nesse campo da política. Bom, eu peguei aqui um pouco, depois, se não estiver correto, você pode complementar, professora. Peguei um pouco o seu currículo aqui. A professora Esther é mestre em Ciências Sociais e doutora em Ciências Sociais pela Universidade Complutense de Madrid. Atualmente é professora adjunta da Universidade Federal de São Paulo, no curso de Relações Internacionais. É professora de pós-graduação de América Latina e União Europeia do Instituto Universitário de Investigação e Estudos Latino-Americanos, EILAT, na Universidade de Alcalá de Henares. Sua área principal é a Sociologia Política, é conselheira do Instituto Vladimir Herzog e colunista da Carta Capital. O tema hoje é um tema que eu acho que é um tema que já esteve presente em várias discussões nossas, que foram as famosas jornadas de junho de 2013, né? Os 10 anos depois, as leituras e aprendizados sobre isso. Eu acho que a professora tem muito que nos falar sobre isso. Sabemos também que ela é uma estudiosa e tem uma pesquisa sobre o bolsonarismo. Isso, com certeza, vai nos dar um conjunto de informações importantes para nós. Então, está com a palavra aí a professora Esther Solano. Bom, meus queridos, boa noite. Primeiro, eu queria começar agradecendo, né? Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, porque eu admiro muito o trabalho que vocês realizam, né? E vou começar me apresentando um pouquinho, para que vocês saibam de onde que eu estou falando, né? Bom, eu sou da Espanha e passei o concurso na Unifesp em 2012, e justamente tomei posse em São Paulo em 2013, junho de 2013. Então, assim, cheguei chegando, né, já em São Paulo, né, bem no meio da jornada, né. Mas eu sou socióloga e comecei, basicamente, em 2013, a ir para a rua, pesquisar o que estava acontecendo, e eu costumo falar que não saí mais da rua, né? Então, a gente foi enlaçando em 2013, 2014, impeachment, grandes manifestações pelo impeachment, bolsonarismo e até aqui, né? Então, eu vou fazer uma leitura de 2013, sempre desde a perspectiva um pouco biográfica, de aquela pessoa que começou estudando em 2013 e continuou até agora com as derivações, digamos, né? Então, eu olho para 2013 pensando um pouco nos legados, nos aprendizados ou na ausência de aprendizados que nos levou e que derivou depois a esse momento tão sinistro, né, que a gente acabou de passar. Então, eu faço uma perspectiva, né, um olhar de 2013, mas a partir de todo o conjunto de elementos que nós vivemos, né, política e socialmente também posterior. Então, acho que uma retrospectiva que nos permite entender 2013 e seu legado com uma potência, né, com uma força muito maior do que a gente fazia no momento, né? Então, algumas questões que eu queria colocar aqui para vocês. Acho que a primeira talvez aprendizado de 2013 foi que nós precisamos ter um olhar muito sensível, muito sofisticado dos fenômenos sociais, né? Muito mais do que às vezes a gente tem. Por que eu digo isso? Com frequência, muito tomados pela urgência, né? Muito apressados pela necessidade de criar análise política, análise de conjuntura, a gente faz algumas análises extremamente superficiais, né? E isso talvez, eu acho que talvez aconteceu um pouco em junho, um pouco motivados, né,
pela necessidade de explicar o fenômeno nesse momento, a gente com frequência cai, né, em armadilhas, né, em provocações de simplificação sociopolítica. Eu acho que uma coisa que ficou muito clara em junho, que foi derivado depois de junho, e que os fenômenos sociais eles são por si muito complexos, muito poliédricos, e temos que estar atentos justamente às sofisticações, aos detalhes, que com frequência escondem-se de uma radiografia mais apressada e mais urgente, né? Então, acho que eu queria chamar a atenção primeiro da necessidade de uma ciência política, de uma sociologia, que tenha suficiente capacidade de um olhar atento, cuidadoso e sofisticado para entender a complexidade dos fenômenos, né? Porque acho que junho de 2013 é muito característico nisso, né? Houve, você sabe muito bem, duas alternativas, né, reflexivas sobre junho. A primeira delas falava basicamente que junho de 2013 tinha sido um grande levante popular, uma visão muito romântica de junho, né? Um levante de massas, né, provocado pela insatisfação mais à esquerda, né? Que de fato era um levante, né, democrático, participativo, mas que depois rapidamente tinha sido capturado pela direita. E uma outra, né, interpretação de junho era que desde o primeiro momento tinha sido de fato uma manifestação tomada, né, arquitetada pela direita que depois derivaria no bolsonarismo. Que as duas interpretações talvez carecem justamente de um certo cuidado de entender que no fundo junho de 2013 é tudo isso e talvez mais um pouco. Então, por isso que eu digo que nós temos que ter um certo cuidado em talvez sair de certos paradoxos que a gente cria, né? E entender que a ciência social, o fenômeno social, é muito mais poliédrico, muito mais complexo do que às vezes a gente tenta reduzi-lo, diminuí-lo. Porque em junho de 2013, a realidade é que nós tínhamos muitos setores, muitas retóricas, muitas estéticas e muitas demandas. Assim como a gente começou a ter no MPL, rapidamente derivamos para ter movimentos sociais de uma esquerda mais tradicional, mais clássica, orbitando no entorno do PT, como convivendo com movimentos sociais muito mais novos, muito mais difusos, muitas vezes sem nenhum tipo de organização, simplesmente famílias que iam nas ruas, motivadas já por uma estética verde e amarela, nacionalista, com pautas uma luta contra a corrupção, que a gente iria derivando, vendo como derivaria depois no fenômeno lavajatista e bolsonarista, né? Mas, de fato, que houve uma amálgama, né? Um poliedro, uma conjunção muito heterogênea de atores, de representações, de pautas e de repertório. Eu acho que essa é a primeira questão. A segunda questão é como junho de 2013 deixa muito presente que, junto com essa ciência atenta, cuidadosa, sofisticada e sagaz para perceber o poliedro, né, dos fenômenos sociais, e não cair em tentativas de simplificação, a gente também precisa de uma ciência suficientemente ágil, suficientemente rápida, suficientemente flexível e, sobretudo, presente na rua para entender a dimensão dos fenômenos sociais que, com muita frequência, você simplesmente fica no espaço acadêmico, você não consegue perceber. Acho que uma das questões que para mim ficou muito evidente em junho de 2013 e nos anos posteriores, é que houve, de fato, uma ciência muito encastelada na universidade que não entendeu a dimensão, o calibre do fenômeno que estava sendo gerido nas ruas, justamente porque não estava presente, talvez na magnitude que era necessário nas ruas. Então, isso, algo muito parecido aconteceu, por exemplo, em 2015. Em 2015, nas grandes manifestações pelo impeachment, né, da presidente Dilma, nós já estamos realizando monitoramentos nas ruas, nas manifestações, e aplicando questionários, né, pesquisa qualitativa e quantitativa. E já em 2015, lembro até hoje, aplicamos um questionário falando assim: quem que você acha que poderia resolver a crise política que se instaurou no Brasil? Em 2015, já apareciam duas opções entre os manifestantes. A primeira opção, um juiz honesto, já aparecia, né, como o primeiro que poderia resolver a situação política do país. E a segunda opção, quando a gente oferecia a possibilidade de nomear algum político que poderia, né, de fato, resolver a situação política, a segunda opção que aparecia era o Bolsonaro. Então, olhem que interessante, já em 2015, estando nas ruas, a gente conseguiu, com um certo olhar atento e cuidadoso, entender que o fenômeno que estava acontecendo era a conjugação de dois elementos muito preocupantes, que era a preconização de um certo lavajatismo, né? Então, a figura messiânica de um juiz honesto, salvacionista, e a figura do outsider antissistêmico, que já nesse momento estava sendo nomeado como Bolsonaro. Mas isso não podia ter sido feito se a gente não estivesse, de fato, protagonizando, escutando e ocupando o mesmo espaço da rua, né? Saindo um pouco dos muros da academia. Ao mesmo tempo de sair dos muros da academia,
nos possibilita lutar contra um elemento que tem sido muito dramático no bolsonarismo e na extrema-direita, de forma geral, no mundo afora, que é um discurso anti-acadêmico, anti-intelectualista e da negação da importância do discurso científico, da construção científica e da comunicação científica e acadêmica, né? Esse sair também na academia dos muros intra-acadêmicos, sem perder, evidentemente, o rigor científico e sem perder também a capacidade de uma análise científica rigorosa, nos permite lutar justamente com uma certa visão elitista e classista de uma academia que está muito longe da população. Então, essa proximidade à população nos possibilita entender de uma forma muito mais complexa, sofisticada, e nos aproximar também. Uma das questões que eu acho que também ficou muito clara como legado de junho é como nós precisamos também uma certa perspicácia para entender os esgotamentos dos ciclos e pautas da esquerda, né? E isso é muito fácil de ser dito, mas é muito mais complexo de ser, de fato, levado em consideração, né? Porque quando a esquerda chega, de fato, né, a um momento, né, eu não vou dizer de poder, mas quando a esquerda está no governo e tem um aparato burocrático estatal, uma máquina de governo em sua mão, evidentemente isso dificulta uma análise, enfim, estrutural do que é preciso, porque a esquerda acaba sendo, enfim, encapsulada, burocratizada e acaba, sem dúvida nenhuma, acontecendo um fenômeno de afastamento, né, da base social. Eu acho que isso, uma coisa que ficou muito demonstrada para nós, que é que, de fato, o legado dos governos do PT conseguiu ser dramaticamente pulverizado em pouco tempo. E, de fato, uma coisa que ficou muito dolorosamente clara é que, talvez, em termos de consciência política e de simbologia política, de disputa política, o que tinha sido construído era muito mais frágil do que a gente imaginava. Eu acho que um legado, para mim, prioritário, justamente de junho, de tudo que veio depois, é pensar como, de fato, nós estamos vivendo uma certa ensonhação, se você me permite essa expressão, uma certa mentira, né? Uma mentira que todos nós tínhamos construído, de que a democracia no Brasil estava minimamente sustentada, de que havia algumas coisas que nós já tínhamos consolidado e que alguns certos avanços civilizatórios progressistas estavam também minimamente sedimentados. A gente viu que não. A gente viu que a capacidade, né, de uma extrema-direita autoritária, incivilizada e destrutiva de pulverizar tudo isso foi gigantesca, né? Então, acho que nós saímos muito rápido dessa ensonhação e viramos um momento de total perplexidade, mas uma grande lição para mim desse processo é cuidado. Nada é dado, tudo está em permanente construção ou destruição, e a gente nunca pode dar por garantido ou sedimentado processos civilizatórios que muito rapidamente podem voltar para trás. Então, acho que ter muito cuidado com quais são, de fato, os esgotamentos da esquerda, as incapacidades e aqueles lugares onde a gente não consegue, de fato, chegar, conversar ou sentir o sentimento popular. Por que eu digo isso? Porque, nesse momento, é muito necessário voltar a essa reflexão. A gente, de novo, está no governo, não no poder, estamos no governo, chegamos, né, derrotamos o monstro, né, bolsonarista e chegamos a Brasília. Mas hoje, mais do que nunca, acho que se faz muito necessário não ficar, de alguma forma, delirando, né, um pouco nesse sonho de que conseguimos o poder e tentar entender com a maior das humildades, mas também com a maior das densidades intelectuais e sociais, que há muitas questões que ainda estão, de fato, faltando no campo da esquerda, no âmbito da disputa política, na disputa simbólica, da comunicação social, da comunicação afetiva, etc., né? Então, algumas questões por aqui, por exemplo, que eu vou colocar, que também se vinculam com as pautas de junho. A pauta anticorrupção, por exemplo. Em junho já aparecia a pauta de corrupção, basicamente nesse arquétipo daquelas famílias que iam para a rua, com esse dress code, né, com a estética verde e amarela, lutando, né, por essa ideia antissistêmica contra a corrupção, ainda uma coisa um pouco fantasmagórica, sem definição, que depois, em 2014, se vocês lembram, ficou um pouco mais configurada com aquela ideia de nós queremos serviços públicos padrão FIFA, etc., etc. A bandeira contra a corrupção já estava aí colocada. O que aconteceu com essa bandeira? A esquerda, num movimento que não foi para nada inteligente, não soube responder uma bandeira que é legítima, a bandeira, de fato, contra a corrupção, não soube dar uma resposta satisfatória, não soube confrontar o problema e deixou uma bandeira que é legítima, a bandeira da honestidade, né, na política, da integridade na política, absolutamente monopolizada nas mãos de uma direita, de uma extrema-direita, lava-jatista,
que basicamente utilizou a pauta da corrupção como uma pauta teatralizada, né? Uma hiperespetacularização da justiça, numa justiça que nada tinha a ver com justiça, que era muito mais um lixamento midiático, a justiça do inimigo, numa visão muito moralista, messiânica, punitivista e antipolítica, né? Mas estamos hoje em dia aqui de novo, chegamos a Brasília e ainda não conseguimos dar resposta a esse tipo de pauta que é muito pertinente, que é muito legítima, mas a gente não curtiu um discurso, e muito mais preocupante ainda, a gente não parece preocupado em fornecer um arcabouço interpretativo de um discurso para isso. Ou, por exemplo, eu acho que uma, uma pauta que eu venho estudando muito, né, que é como a pauta da moral na política, dos costumes, da agenda moral na política, foi se construindo ao longo desse período, né. Em junho de 2013, a gente teve, né, a entrada, né, eu acho que muito disruptiva, né, de um elemento que há muitos anos, muitas décadas o Brasil não via nas ruas, que era a família. A ideia da família se manifestando, a família tomando as coisas, né? Mas se a gente volta, né, a todo um legado que o Brasil conhece bem, só que em décadas passadas, é toda uma retórica, uma lógica política do papel da família na esfera pública. Não só na vida do privado, mas também na esfera pública. O bolsonarismo, você sabe muito bem, se alimenta de uma retórica, justamente de uma certa cristianização da vida pública, dessa ideia de que nós temos que colocar os valores morais cristãos na vida, no centro nevrálgico da vida pública, da vida política, da agenda pública e política. E isso para nós, para o campo progressista, é realmente muito complexo, muito complicado. Por quê? Primeiro, porque o campo bolsonarista se alimenta de toda uma retórica, né, das guerras culturais, das pautas culturais, exacerbando, né, essa ideia de que nós estaríamos lutando uma luta do bem contra o mal. Então, toda essa ideia de... Não sei se vocês lembram, quando Michele Bolsonaro fez o discurso junto com o Bolsonaro, né, no Maracanãzinho, né, da apresentação da candidatura, essa última, agora em 2020, a Michele Bolsonaro falava assim: nós estamos em guerra, é o diabo contra Deus, né? São os exércitos dos homens contra os exércitos de Deus, né? E ela falava literalmente: se o PT volta ao poder, a gente vai observar a satanização do Brasil. Ela falava literalmente nesse projeto, né? Era o bem contra o mal, né? Então, como que a gente, no campo progressista, lida com um fenômeno de uma dialética, de uma gramática, que é a gramática da cristianização dessa vida pública e que é uma gramática bíblica dentro do espaço político do Estado laico? Como que a gente enfrenta realmente isso? Como que a gente enfrenta isso dentro da arquitetura, né, representativa do espaço laico? Mas como que a gente luta contra uma coisa que é muito mais poderosa ainda, que é algo que passou absolutamente por baixo do nosso nariz, da nossa radiografia, do papel que tem o ecossistema, fundamentalmente das novas igrejas pentecostais e neopentecostais, nessa grande arquitetura das pautas morais, né, das pautas existenciais, como um dos grandes pilares, né, da vida pública e política desse país. E por que eu digo isso vinculando a junho de 2013? Depois de junho, chega 2014, nós temos a vitória da presidente Dilma e começa uma grande movimentação a favor do impeachment. Houve uma leitura muito equivocada sobre quem estava nas ruas a favor do impeachment, quem que de fato apoiava o impeachment, que basicamente era a ideia de apoio ao impeachment, as pessoas da elite, os brancos da elite, classe média, meia alta, urbana. Então, houve uma leitura por parte de uma boa parte da esquerda partidária, de que fundamentalmente o impeachment é uma grande movimentação das elites brancas urbanas desse país e que não tinha densidade nas camadas populares. Nós que estamos na rua como pesquisadores, né, começamos a fazer pesquisa nas periferias, fundamentalmente de São Paulo e do Rio de Janeiro, para entender se, de fato, esses períodos de impeachment, essa insatisfação com o PT, tinham uma densidade nas câmaras populares, embora eles, de fato, não estivessem presentes nas grandes manifestações da Avenida Paulista. E o que a gente descobriu, muito interessante, talvez contra-intuitivo, é que, embora, de fato, a população periférica não estivesse presente na Avenida Paulista, pedindo pelo impeachment em 2014, 15, 16, o fato é que o período do impeachment, a questão da corrupção, né, o antipetismo, o antilulismo, né, ecoava muito fortemente numa camada social periférica que diretamente tinha se beneficiado das políticas públicas dos períodos lulistas. Então, por que eu chamo atenção sobre isso? Porque são fenômenos sociais que muitas vezes acontecem nos subterrâneos, né? A gente não consegue ter uma leitura aprimorada sobre isso, mas estava acontecendo nesse momento. Assim como estava acontecendo, claramente,
e a gente observou isso já em 2014, um apoio maciço de várias igrejas pentecostais e neopentecostais, um projeto conservador do país, um afastamento progressivo da base lulista e um embarque num discurso antipetista muito poderoso, tomado da mão da luta contra a corrupção. Então, por que que eu digo isso? Porque eu acho que é muito apresurados por uma leitura superficial de que junho de 2013 tinha sido tomado por uma direita elitista, branca, urbana, classista, e que queria derrocar o PT, a gente não entendeu as implicações muito mais profundas e densas do que era realmente o fenômeno que estava acontecendo. Um fenômeno de uma insatisfação social muito mais profunda, e um fenômeno que não era só, de fato, de uma elite branca, mas que também chegava em umas camadas populares muito provocadas, seduzidas pela lógica, né, das novas classes médias, do empreendedorismo, de uma certa liberdade que a direita tem trabalhado muito bem, né? A lógica de eu não sou pobre, sou nova classe média, né? Portanto, não voto no PT, né? Etc. É, e, por outro lado, por um papel muito estratégico, muito consolidado, muito inteligente, em termos estratégicos, de uma realidade cristã, pentecostal e neopentecostal, que estava muito bem articulada e a qual a gente não prestou atenção até que, de fato, explodiu. De fato. E, sobretudo, acho que talvez aqui seja a questão mais complexa que a gente não entendeu na sua dimensão sobre o que estava de fato sendo cozinhado, né, em 2013, 2014 e posteriormente, que era a dimensão antissistêmica. Como que isso foi muito interessante, né? Porque 2013 e posteriormente, 2014, 15, o que a gente entendeu que era talvez o mais evidente de entender era que basicamente o sentimento das ruas era o antipetismo. Era mais evidente porque a gente via, basicamente, manifestantes nas grandes avenidas das cidades clamando pela saída da presidente Dilma, pela pressão do Lula, contra o PT, etc. Era o mais evidente. Mas, de novo, aquilo que chamava a atenção antes, a necessidade de uma ciência social suficientemente cuidadosa e sofisticada para entender as camadas por baixo da superfície do fenômeno. E o que a gente viu, de novo, fazendo pesquisa nas ruas, é que por baixo desse sentimento, muito de um ressentimento, de fato, antipetista, né, que era o mais evidente, o mais suspensivo, escondia-se uma base muito sólida de um sentimento antissistêmico muito mais profundo, muito mais poderoso. Então, talvez uma das questões que, fundamentalmente, a direita tradicional, clássica, né, o tucanato não entendeu, era que, basicamente, por baixo desse antipetismo aparente, estava sendo gerido e gestado um sentimento antissistêmico, mas cuidado, um sentimento antissistêmico que não era só um antissistêmico clássico antipolítico. O sentimento antissistêmico que estava sendo gerado era muito mais estruturante, era muito mais sistêmico. Então, eu me lembro de ter feito já pesquisa em 2014, 15, etc., quando falamos com os manifestantes, quando você fala contra o sistema, que tipo de sistema era? As pessoas falavam, não é só política, o sistema é a grande imprensa, o sistema é a academia, o sistema são os intelectuais, o sistema, evidentemente, que é todo esse conjunto das elites que tradicionalmente têm sido os organizadores da vida política e da vida pública do país. Então, mal a gente entendia nesse momento, o que nós estamos enfrentando era uma erosão dos pilares da vida pública e do espaço público, né? E basicamente é o que a gente teve depois. Então, acho que talvez um dos legados desse período é como nós temos que ter muito cuidado quando a gente tenha, de fato, esse tipo de movimentos antissistêmicos que podem começar sutis, mas que depois acabam sendo placas tectônicas, como foi o bolsonarismo, né? Uma verdadeira placa tectônica de grande choque, né? E que reorganizou a vida pública, não só buscar mais a vida pública no Brasil. Uma das questões, claro, que ficou como um legado muito instigante, muito preocupante ao mesmo tempo, foi o papel das redes sociais. Nós sabemos muito bem hoje em dia como as redes sociais foram um pivô organizativo importantíssimo das manifestações, e nós sabemos também hoje em dia como as redes sociais elas reorganizam totalmente não só o espaço da participação popular, senão também dimensões cognitivas, né, psicossociais e emocionais dos cidadãos. E digo que nós olhamos com muita perplexidade sobre isso, porque, de fato, o campo democrático está muito perdido em como reagir a essa dimensão reestruturante das redes sociais, né? Então, como que a gente, de fato, por exemplo, seduz a nossos jovens hoje em dia para que eles venham para a política
quando nós temos a concorrência desses grandes influenciadores, dos TikTokers, dos YouTubers, dos Instagramers, né? Que são, de fato, eles que estão seduzindo os nossos jovens. Então, a gente tem feito muita pesquisa com juventude, tentando entender como eles se enxergam na política, né? E como eles, por exemplo, falam, meninas jovens, olha, professora, eu me informo sobre questões de feminismo, não pela universidade, pelos livros, né? Eu me informo sobre feminismo porque eu vejo aí as cantoras gospel, a Anitta, né? A outra cantora da vida, as TikTok da YouTubers, e eu aprendo com elas sobre feminismo. Ou, por exemplo, como os jovens falam comigo, olha, eu estou me formando como empreendedor, como microempresário, com essa enorme quantidade, né, de YouTubers, influenciadores que falam sobre empreendedorismo, como ser milionário, como essa penetração da racionalidade neoliberal está entrando com eles a partir das redes, né? Mas eles se sentem absolutamente distantes, há um abismo entre eles e a política tradicional representativa. Então, como a gente seduz traz esse jovem para o dia a dia da luta representativa, para o dia a dia da luta institucional? O fato é que estamos absolutamente perdidos nesse novo sistema comunicativo que reorganizou a sociabilidade e, insisto, as próprias capacidades cognitivas, né, da cidadania, né? Então, só para dar um dado, não sei se vocês lembram que semanas atrás tem uma pesquisa muito interessante da Quest falando que medindo a capacidade de engajamento online dos parlamentares e dos mais influentes, né? Dos deputados e dos senadores mais influentes, dos 10 deputados e senadores mais influentes no campo progressista, só tinha de fato já nomes. Os outros, todo o resto era bolsonarista, campo bolsonarista. Então, olha a atrocidade que nós temos aí. Ou seja, o campo bolsonarista, muito sagaz nesse sentido, se apropriou totalmente da lógica comunicativa online e eles conseguem, em base claramente a essa lógica da transformação da política em guerra, né? A mobilização sempre pela polêmica, pela dinâmica do ódio, né? Pela dinâmica, né? Do folclore, né? Pela dinâmica sempre da violência do inimigo, conseguindo uma mobilização afetiva, libidinal enorme, da qual a gente não dá absolutamente conta. Mas, por outro lado, nós estamos monitorando agora a rede de políticas mulheres bolsonaristas. E isso é interessantíssimo, por quê? Porque assim como os políticos homens bolsonaristas têm muito esse papel da dinamização da base da direita, com pautas que são muito radicais, violentas, agressivas, há uma boa parte das políticas mulheres bolsonaristas que tem um papel interessantíssimo na dinamização de uma base popular muito mais moderada nas pautas da família, nas pautas conservadoras, mas não tão radicais, né? A ideia de que nós temos que ter uma família cuidada pelo Estado, uma família clássica, tradicional, e muito numa coisa muito interessante, que é o empoderamento feminino a partir de uma lógica conservadora e de direita. Então, hoje está o paradoxo, queria muito a gente chamar a atenção sobre isso, pensando em como a gente perdeu a capacidade, de fato, do protagonismo nas redes, de que a capacidade de influência das deputadas bolsonaristas, por exemplo, sobre o empoderamento feminino, é muito maior do que a capacidade do campo da esquerda, por exemplo, sobre o empoderamento feminino. Então, quando hoje você mede, por exemplo, como que as deputadas bolsonaristas falam com as mulheres sobre como ser uma mulher forte, empoderada, que ao mesmo tempo é mãe de família, mulher mãe de família, mas que ao mesmo tempo sai para a rua, ganha seu dinheiro, etc., elas conseguem muito mais público, muito mais potencial comunicativo do que o campo da esquerda, que tenta lutar com um feminismo que, infelizmente, não está chegando a ninguém fora da nossa bolha. Então, estou acabando, Chico, obrigada. Então, por que que eu digo isso? Pensando um pouco nesse legado de 2013. Porque acho que há algumas coisas que, de fato, não ficaram, talvez, suficientemente sedimentadas na esquerda. Uma das primeiras é como que é importante a luta simbólica. Não é só importante, muitas vezes eu fico muito nervosa com isso na campanha, como que o nosso campo falava o tempo todo, pauta econômica e pauta moral. Não, a esquerda tem que basicamente responder à pauta econômica, então é trabalho, geração de renda, etc., né? Porque nós sabemos hoje em dia que isso não é verdade. A pauta econômica e a dita pauta moral, de fato, eu nunca utilizo o nome pauta moral, porque eu acho que é muito mais conveniente falar de pauta existencial. Porque, de fato, para um conservador, tema de gênero, sexualidade, família, não tem nada a ver simplesmente com costume, tem a ver com suas âncoras interpretativas da realidade, uma questão de existência mesmo.
Então, se a gente não trabalhar e não disputar o campo simbólico também da pauta assistencial, onde entra o tema da família, mas onde entra o tema da corrupção também, onde entra o tema da classe, né? Como que a gente trabalha o tema das novas classes médias, por exemplo? Classes que são economicamente desfavorecidas, vulneráveis, mas que se enquadram a si próprias como as novas classes médias porque rejeitam o enquadramento do pobre. Elas querem ser novas classes médias. Então, como que a gente, de fato, disputa simbolicamente com tudo isso? Ficou muito claro a partir de junho que a disputa política nesse momento não é só uma disputa por pauta econômica, mas que é uma disputa também simbólica. Aquela política com letras grandes, né? E me parece que estamos um pouco perdidos ainda até a disputa simbólica. Eu acho que primeiro grande questionamento que eu queria separar do debate. Como que a gente faz, de fato, para começar, não digo nem ganhar, começar a disputar, de fato, a luta simbólica, para que, de novo, não venha uma nova onda sistêmica, um bolsonarismo 2.0, né? E, de novo, destrói os poucos avanços civilizatórios que a gente tem feito. Eu acho que essa é a primeira provocação, como que a gente entra nessa pauta, nessa disputa simbólica. Segundo, como que a gente trabalha pautas que são absolutamente prioritárias para a grande maioria da população, que se não forem trabalhadas por nós, serão trabalhadas depois por uma extrema-direita, bárbara também e fascista de novo. Como é a pauta, de novo, que falava da corrupção, que está presente desde junho, ou como é a própria pauta da segurança pública, diante da qual a gente não consegue dar resposta num país que mata praticamente 70 mil pessoas por ano. Então, como é que a gente não consegue dar resposta a isso, quando literalmente a gente fala da vida e da morte das pessoas, né? E por último, né, como que a gente trabalha com esse novo protótipo comunicativo, né, com o nosso novo ecossistema comunicativo e organizador da sociedade, que são as redes sociais. Como que a gente, primeiro, entende as novas dimensões comunicativas estruturantes das redes e como que a gente se lança nessas novas dimensões sem perder, claro, a essência do debate público e do debate político. Porque é muito fácil entrar nas redes simplificando o debate, teatralizando o debate, esvaziando o debate, jogando um pouco os grandes mantras, né, de um populismo, de uma demagogia muito vazia, né, muito superficial, muito infantilizada, e perdendo qualidade. Mas como que a gente equaciona uma mínima qualidade, esfera pública, uma mínima qualidade civilizatória, com um debate que, por outro lado, provoca uma certa sedução, um certo tesão de fazer política e uma certa, inclusive, vontade de se engajar politicamente. E acabo com uma última provocação. Me desculpem, porque eu estou pensando em 2013, mas sempre com essa vinculação até o momento atual. Em 2017, depois de ter feito tanta pesquisa já nas ruas, começamos a pesquisar os eleitores do Bolsonaro, as pessoas que já pensavam em eleger a Bolsonaro. Sabem qual é a palavra que eu mais escutava em 2017? Eu vou votar em Bolsonaro porque ele é esperança. Eu vou votar em Bolsonaro porque ele me dá esperança. A palavra que a gente mais escutava era esperança atrelada a essa monstruosidade que a gente viu. E aí eu faço minha última provocação. Como que a gente, de fato, consegue virar esperança para que o novo monstro não seja a próxima esperança? Muito obrigada. Obrigado, professora. A dinâmica agora é a seguinte: a gente abre a palavra, as pessoas levantam a mãozinha aqui, tem 3 minutos para fazer pergunta ou se manifestar, e eu acho que a gente podia fazer 4 perguntas, professora, e uma resposta em bloco, né? Pode ser assim? Tá bom. Então já está inscrito aqui o Alberto. Já posso? Só um minuto, Alberto. Sim. Vou usar a mesma técnica que eu usei aqui com a professora Esther. Eu levanto a mão quando tiver os 3 minutos encerrados, tá bem? Eu vou levantar minha mãozinha aqui no. Vamos lá, Alberto. Mas eu queria... Estava me lembrando que parece que em 2012 a direita latino-americana tentou se reorganizar para voltar ao poder. Não sei se teve até uma reunião em algum lugar e ex-presidente da República de direita que tentaram. Em todo caso, o lavajatismo foi um fenômeno que envolveu alguns países da América Latina. Me lembro da tragédia do ex-presidente do Peru que se suicidou,
o drama de Lula na prisão, enfim, foi um fenômeno grande. E do outro lado, parece que o período da Dilma, ela ficou de um lado um pouco isolada a nível internacional, porque não, por exemplo, não conseguiu assinar o acordo com a União Europeia, e também a nível nacional, o governo Lula e Dilma fizeram muitas coisas, mas o aspecto da conscientização política, da formação e da organização ficou um pouco a desejar, né? E queria terminar citando uma famosa frase de Marx e Engels na ideologia alemã: a ideia dominante são a ideia da classe dominante. Tem uma disputa de hegemonia que está pautada hoje ainda também. Só. Obrigado, Alberto. Gilberto. Para rimar depois do Alberto, vem o Gilberto. Professora, boa noite. Prazer conhecê-la pessoalmente, depois de ter trocado alguns zaps com a senhora. Eu, até pouco tempo, eu trabalhava muito com a hipótese, que depois eu deixei de lado, da tal guerra híbrida, né, de grupos internacionais que tentaram trabalhar aqui as contradições no Brasil. Depois eu achei que isso era dar muita energia e deixar de lado as contradições que nós carregamos enquanto país, as nossas contradições. Agora, é possível também conectar esses acontecimentos de junho de 2013 também com movimentos anteriores, que uma vez o Chico Ita, que é membro da Comissão de Paz e foi um dos fundadores do Fórum Social Mundial, ele fazia conexão desse movimento internacional de questionamento da ordem, e que no Brasil teve também, de alguma maneira, essa expressão. Se as chamadas esquerdas, que conseguiram, ao longo de 20, 30 anos, hegemonizar as organizações da sociedade civil, quando vem essa nova militância autoral, ela ficou assim, desesperada. Por exemplo, aqui eu estou vendo aqui gerações dos anos 60 que conviveram nas ruas com grupos de extrema-direita que eram hegemônicos. Mas a geração que vem dos anos 70, 80, 90 reinou assim nas ruas, eram os donos das ruas. E assim, a minha geração, por exemplo, a geração militante dos anos 90, nasceu sendo dono das ruas. E aí, quando vê uma movimentação das ruas vindo, não se sabe de onde, e não sou eu que estou chamando, então tem alguma coisa errada. Agora, qual a energia que nós perdemos que poderia ser utilizada para mudar a sociedade brasileira, né? Nós agimos bem, por exemplo, o governo de então da Dilma, ela agiu bem. Eu lembro que na CNBB discutia-se muito, lá na Comissão de Paz, a melhor saída, se seria chamar um plebiscito, não sei. Como é que poderia impulsionar um movimento? Porque parece que ela dialogou mais com o movimento de corrupção. A pauta anticorrupção andou muito no governo dela, no Congresso Nacional naquele momento. Mas as pautas de direitos sociais, que também eram pautas daquelas jornadas, não ganharam grande impulso e movimento dentro do governo. Obrigado, Gilberto. Sueli. Boa noite, professora. Muita informação, né? Muito conteúdo, que a gente fica um tanto impactado e muito boa a sua fala, mas eu acho que a gente está um pouco ainda perplexo diante de tudo isso. E a minha questão se vincula à América Latina, porque tudo isso que está acontecendo com o Brasil não é um fato isolado, né? Eu não quero me perder um pouco assim na questão mais global, mas eu quero entender esse movimento de direita, de extrema-direita, dialogando com os outros países, Argentina, Equador, Peru, né? Como é que isso, quer dizer, como é que eu não trato isso de uma forma particular?
e tento descobrir, eu acho que esse também tem o mérito do Lula, quando ele pensa na América Latina como uma política de integração, mas também como uma política de resistência, porque é muito vergonhoso o papel que o Brasil tem tido nessas relações. Pensar o que foi o Brasil para o Chile, quando teve arquitetado o golpe de Estado dentro da Embaixada do Brasil em Santiago, é uma coisa muito constrangedora. Então, dessa forma que ele tem esse verniz de carregar a América Latina quase como um imperador, como também fazer o inverso, como trabalhar numa integração que nos faça sair junto dessa situação de extrema-direita. Obrigada. Glauco, antes de você falar, eu queria completar um pouco, porque a Sueli falou uma questão que eu gostaria de falar, e depois você fala depois de mim, pode ser? Claro. Professora, esse é uma questão que está sempre presente nas nossas reflexões, que é o quanto esse fenômeno que a gente viu aqui, desde a ascensão da extrema-direita, o quanto isso está alinhado, ou seja, o que tem de igual com os fenômenos que a gente está vivendo no mundo inteiro e o que tem de diferente. Porque, por exemplo, nos aspectos de utilização da religião nos processos políticos, nos processos de tentar centralizar numa pauta moral ou existencial, como você está dizendo, no uso das fake news, isso são fenômenos que a gente observa nos Estados Unidos, a gente observou agora, a gente observa fortemente na Espanha, Portugal, Suécia, sem contar toda a América Latina. Ou seja, nos últimos processos eleitorais que a gente está vendo no mundo, essa crise um pouco da democracia representativa e essa ascensão dessa corrente é uma constante. O que você avalia do que tem de semelhante e de diferente com a gente? O Glauco, você agora, e a gente passa a palavra para a Esther. Chico, deixa eu sugerir, porque eu acho que acabaram sendo 4 intervenções, eu fico para o primeiro da próxima, pode ser? Próximo bloco, tá bem, tá bem. Pode ser, sim, porque senão eu vou esquecer, me desculpa. Gilberto, vou começar com você, e aí eu acho que laço já com Sueli e o Glauco. Você falou da guerra híbrida, Gilberto. Eu não utilizo, de fato, o material acabouço da guerra híbrida, entendo, já li. Por que não utilizo? Eu vou te explicar de uma opção muito pessoal, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica um pouco obsessivo com algumas explanações que são interessantes, que a gente pode utilizar, mas que escondem processos sociais que são extraordinariamente complexos e que ficam minimizados pela preponderância de algumas explanações que para mim talvez não sejam suficientes. Porque quando a gente fala em guerra híbrida, e às vezes corremos o risco de acabar reduzindo fenômenos extraordinariamente complexos à atuação de atores externos que de fato atuaram sim, mas que muito menos complexidade do fenômeno pode ser reduzida a essa atuação, por muito que ela seja importante, de atores externos. Então, eu não utilizo esse tipo de conceito, porque como a minha pesquisa tem a intenção sempre de provocar politicamente, de subsidiar politicamente, fico um pouco preocupada em utilizar conceitos que talvez, não pela sua, não intrinsecamente por eles, mas por uma utilização excessivamente superficial, acabem me provocando mais reducionismo do que outra coisa. Então, o que a gente sabe, por exemplo? A gente sabe muito bem que, por exemplo, a Atlas Network Foundation, que é uma organização estadunidense para a disseminação do ultraliberalismo nas Américas, estava presente já há muito tempo, disseminando, né, tentando disseminar a estrutura metalógica neoliberal e ultraliberal no Brasil. O MBL, em 2013, surge, por exemplo, motivado por essa Atlas Network, que tem a sede em Washington, por exemplo. Nós temos o Foro da Liberdade. Então, o que nós sabemos? Que, previamente a 2013, já tinha uma arquitetura de think tanks de uma nova direita, que já não se denomina neoliberal, mas ultraliberal ou ultralibertariana, neolibertariana, que estava sendo patrocinada pelos Estados Unidos. Esse é um fato. Estavam já aqui e foram, de fato, protagonistas também na mobilização posterior. Uma coisa que também sabemos já, Gilberto, por exemplo, como o Olavo de Carvalho, a partir dos anos 90, imagina, né, já estava provocando toda uma dinamização e um movimento de uma direita que ia se organizando justamente em quê? Na ideia de que
uma nova direita que tinha que ter a disputa simbólica. Então, Olavo de Carvalho, nos anos 90, Gilberto já estava falando de que a direita brasileira tinha que se organizar nos modos gramscianos para fazer a disputa simbólica. Por isso estava colocado, nós sabemos que tinha acontecido isso. Mas eu insisto em que essa visão não pode ser excessivamente reducionista. Sabe, por exemplo, eu vou te comparar com outro fenômeno muito paralelo, eu fico muito preocupada com uma visão muito reducionista do mesmo, que é o tema da fake news, da desinformação. Agora tudo virou fake news, agora é fetiche, né? Agora tudo é fake news e tudo é desinformação. Quando a gente sabe muito bem, é claro que é um problema, e é claro que isso tem uma capacidade corrosiva da democracia que é evidente. Mas a gente sabe muito bem que aquela fake news que, de fato, tem potência, viraliza e transforma-se em uma verdade, é aquela que conecta com algum medo concreto que a pessoa sente, que percebe como muito verdadeiro e que, de fato, está presente na vida dela. Então, não é uma fake news totalmente folclórica, não é aquela de se você tomar vacina, você vai virar jacaré, que vira, de fato, potente comunicativamente, não. É aquela fake news que conecta com medos muito concretos, muito presentes e cuidando, normalmente muito legítimos da vida das pessoas. Então, vou dar um exemplo para vocês. Em 2017, a gente testou muito a potência de duas fake news, o kit gay e a mamadeira da piroca. A princípio, a reação do campo progressista era, não, isso é caricatura, isso é folclore. A reação do campo progressista era a gargalhada, era não entender o fenômeno. E a gente alertava, cuidado, porque essas fake news aparentemente folclóricas e aparentemente caricatas tocam e enlaçam com medos existenciais muito concretos, mas muito densos da população conservadora, que é a sexualidade, que é o gênero, que é a desagregação familiar. Uma certa fetichização das fake news faz com que a gente não entenda o substrato concreto da disputa simbólica que temos que fazer sobre isso. Agora, pensando um pouco, né, no que a Sueli e o Glauco falaram, o Chico, desculpa, falaram, uma coisa que a gente vê muito, Chico, porque nós, enfim, a gente forma parte da rede de pesquisadores que estuda a extrema-direita internacional. E é impressionante como as retóricas, as estratégias, as narrativas são imensamente similares. É incrível, é de arrepiar, Chico. Como você pega, por exemplo, estratégias retóricas discursivas da extrema-direita dos Estados Unidos, com a extrema-direita da Meloni, agora na Itália, da Espanha, ou, por exemplo, aqui com o bolsonarismo, né? Com o próprio Milei na Argentina, e você pega, por exemplo, as pautas as pautas bombas da extrema-direita são sempre as mesmas. Qual é a pauta bomba da extrema-direita agora, internacionalmente? A questão trans. A questão trans é a pauta que está dinamizando toda a extrema-direita internacional. Então, é muito óbvio que eles têm uma retórica, uma dinâmica, uma forma estratégica, inclusive até estética, muito similar e muito arquitetada de uma forma orgânica. O que isso significa? Que se eles estão organizados de uma forma orgânica e muito convergente, né, Sueli? Se a gente não se organizar enquanto campo democrático também de forma orgânica e convergente, é impossível lutar contra eles. Isso para mim é fato. O que eles claramente fazem? Há marqueteiros que vão de um lado para outro, exportando estratégias, por exemplo, exportando inteligência, exportando know-how do que a gente denomina essa direita internacional do ódio, né? E nós, a gente tem que responder dessa mesma forma organizativa e orgânica, porque senão, de fato, é impossível. Agora, uma coisa que me preocupa, pensando um pouco, Chico, você falou, claro que tem similaridades, mas tem, obviamente, as diferenças, né? O que me preocupa no caso brasileiro? Duas coisas. Primeiro, as vulnerabilidades históricas do Brasil, né? O Brasil parte de uma estrutura, de uma enorme vulnerabilidade, de uma democracia muito inacabada, muito incompleta, muito deficiente, que faz com que essa extrema-direita seja muito mais dramática, muito mais trágica, muito mais destrutiva. E depois, uma outra questão que me preocupa muito, que é a própria arquitetura do sistema representativo, como ela favorece também uma democracia excessivamente fragilizada. E vou dar um exemplo muito claro, que é o modelo, por exemplo, que nós temos hoje em dia, né, do presidencialismo de coalição. O maldito presidencialismo de coalição, empanhado, totalmente corrompido pelo legado, por exemplo, do orçamento secreto. Vocês estão vendo como hoje em dia é praticamente impossível que o governo avance nas pautas minimamente civilizatórias, porque basicamente cada deputado virou cabo eleitoral, cada deputado está abrindo a mão para as emendas parlamentares, e o Congresso virou basicamente, né, um lugar absolutamente descontrolado, com um imperador com um poder
muito mais do que imperial, que é o Arthur Lira, que bloqueia qualquer mínima civilidade e qualquer mínimo traço democrático, né? Então, o que eu quero dizer, Chico, com isso? Que nós temos alguns traços arquitetônicos do sistema brasileiro que problematizam muito mais as bases democráticas minimamente sólidas que podíamos ter para lutar contra o sistema direito. E aí eu acho que é isso. Vamos para as próximas perguntas. Seguindo, então, na ordem de inscrição, está inscrito, então, Glauco, depois o Leitão, depois o Márcio e o Paulo. Aí teríamos mais um bloco de 4. Depois seguimos no próximo bloco. Glauco. Obrigado, Chico, obrigado, professor, foi excelente, elucidativa e, como disse a Sueli, preocupante, né? Bom, nós tivemos aquele movimento 2013 com uma pauta difusa, né? Iniciou com os 20 centavos e depois virou o que virou, né? E aí, o que a gente tinha? A gente tinha a Dilma, em março, com uma gestão apontada como positiva por 65% dos brasileiros, depois ela caiu para 30%. Hoje a gente tem isso muito mais dividido, né? Assim, é inegável, né? A gente vê a postura do presidente Lula, as pautas que ele busca, né? O nível da discussão, por exemplo, com a União Europeia que teve ontem, né? É realmente algo de um estadista, né? Defendendo interesses, por exemplo, vou colocar até do próprio agronegócio, né? Da exportação, fechando, falando, olha, vocês são protecionistas, nós também podemos ser, vocês estão querendo colocar pautas que eles chamam greenwash, né? Que, na realidade, atrás de uma pauta ambientalista, na realidade, eles estão fazendo um protecionismo, querem, né? Ao Brasil por qualquer movimento que eles podem considerar que foi antiambientalista e quebrar o pacto favoravelmente a eles, né? Então, assim, mas ainda assim a gente enfrenta grande resistência. O presidente Lula né, tem um platô, na realidade, de aprovação. Então, assim, qual a chance da gente ter um movimento parecido? Porque, no fim das contas, a gente viu que aquilo ali funcionou muito bem para a extrema-direita, né? Então, eles podem jogar qualquer coisa, qualquer pauta difusa, fazer um outro movimento daquele e derrubar, a gente espera, uma popularidade do Lula, e aí a gente cair de novo na mão aí de uma extrema-direita, ou de uma direita, de um Zema, né, que é um Bolsonaro de sapatênis, aí, como dizem. Bom, esse é o risco. E outra é essa questão da comunicação, né? A esquerda tem muita dificuldade de comunicar. Então, assim, fazendo muitas coisas boas, se mostrando muito eficiente, fazendo um governo pró-povo, um governo verdadeiramente patriota, que defende o interesse do país, mas ainda assim não consegue mostrar para a população isso. Então, como é que a gente muda isso? Obrigado. Obrigado, Glauco. Carlos Leitão. O Glauco tocou num ponto que eu ia também falar, né? Essa questão da postura que o presidente Lula toma, né? No sentido de nitidamente procurar angariar apoio, né? De quem é tradicionalmente, ferrenhamente inimigo do PT e dele, né? Esse diálogo dele com a alemã, lá, presidente da Comissão Europeia ontem, né, que o Glauco ressaltou, e também o telefonema que ele deu para o Xi Jinping para liberar as 70 mil toneladas de carne que estavam retidas, né, lá nos portos, lá, ou fundeada em algum lugar, impedida de entrar na China. Eu acho que são marcos assim que o gênio político do Lula, né, ele vai conseguindo tirar uma
um apoio inesperado e sem fazer aquelas negociatas de bastidores, o toma lá, dá cá. Quer dizer, ele nessa diretriz dele de trabalhar pelo desenvolvimento do Brasil e na ordem democrática, ele tem conseguido alguns êxitos que eu acho que sinalizam para outros mais à frente. Quando houve o golpe de 64, né, consta que o Santiago Dantas disse, assim, imediatamente após o golpe, né, que nós teríamos 21 anos de fascismo no país, né? Não foi propriamente fascismo literalmente, né, mas foi a ditadura que, nesse marco de que a eleição do Tancredo Neves e a posse do Sarney, a volta do poder civil, representaria o término da ditadura, né? Há outros que posicionam esse fato histórico à Constituição de 1988, mas, de qualquer maneira, de 64 a 85 foram exatamente 21 anos. Nós, quando houve o golpe de 2016, né, acho que o mais otimista de nós não poderia esperar que o Lula seria eleito presidente da República em 2022. Né? Quer dizer, um golpe que teve esses 6 anos só de duração efetiva, né? Eu acho que mostra que há alguma força, alguma potência, né, na nossa esquerda que poderá angariar resultados no futuro, no presente e no futuro próximo. Obrigado, Leitão. Márcio. Obrigado, professora Esther. Primeira coisa, eu gostaria de ponderações da senhora sobre a questão da colisão. A senhora falou a maldita colisão, né, que está dando tanto problema agora no Congresso. Aí a primeira pergunta que me vem é o seguinte: nós tínhamos alguma outra alternativa para a vitória do Lula, para tirarmos o Bolsonaro? Assim, o presidencialismo de coalição, não a coalição, o presidencialismo de coalição. Está certo, diferente. está perfeito, já está esclarecido. Não, a coalição não, sem ela nós estamos aqui hoje. Perfeito, perfeito, entendi perfeitamente. Foi muito bom porque esclareceu uma coisa muito grande, né? Certo? Uhum. Outra coisa, essa onda de utilização das religiões na política, a senhora lembra de um livro chamado Os Demônios Descem do Norte, da década de 90, que falava exatamente dos Estados Unidos utilizando as igrejas, normalmente protestantes, para vir aqui e ameaçar com o diabo, com o demônio e tudo mais, para quê? Para trazer o povo para pautas conservadoras, né? E outra coisa, e o que a senhora teria a dizer, assim, né, sem querer que vá muito longe isso, mas o que a senhora teria a dizer sobre o problema da Lava Jato, Moro e Departamento de Estado dos Estados Unidos, tá? Obrigado. Paulo? Boa noite, professora. Muito boa a sua colocação, as suas provocações iniciais. Eu gostaria de colocar o tema da Copa de 2014. Nesse contínuo que vai da jornada de junho até as eleições de 2019, o bolsonarismo de rua e a extrema-direita consolidada, digamos, no Brasil, quer dizer, que papel teve nas disputas simbólicas, né, a questão do não vai ter Copa de 2014, né? Eu acho que ali também a própria esquerda, os setores de esquerda contribuíram, como contribuíram com a jornada de junho de 2013, contribuíram também com aquele momento, com aquela exacerbação
da mobilização social, né, contra tudo que está aí, digamos, né? Eu me lembro do ministro, então, Gilberto Carvalho, ele estava em São Paulo, ele estava também ali na Radial Leste, e ele foi no metrô, ele saiu chocado, ele falou que o ódio das elites está gotejando nos setores populares, que ele viu, ele ficou ali junto com o povão vendo telão, e aquele ódio que setores estão próximos da presidenta ali no estádio, começaram a falar aqueles palavrões contra ela, com aquele ódio todo, ele sentiu ressonância nos setores que estavam ali, povão mesmo, que estava ali diante da TV, vendo a abertura da Copa, né? E ele fez um comentário, né, de que o ódio está gotejando nos setores populares, né? Então, eu gostaria que se pudesse comentar um pouco o papel que teve aquele momento no fortalecimento dessa rua de extrema-direita, desse ódio, dessa popularização do ódio e captura, digamos, da subjetividade popular para esse ódio ao sistema, esse ódio a tudo que está aí e tal, né, que não é muito bem essa alimentação que a própria esquerda forneceu, no sentido de dizer, bom, muita polêmica sobre isso, né, mas toda a construção que foi feita, no sentido de que o sistema estava montando aqueles saltos que iam ser inúteis depois, que queria era saúde como, de qualidade, como os estádios, era educação com qualidade, como os estádios, né? Então, houve essa... Gostaria de, enfim, que se pudesse comentar um pouco nas disputas simbólicas, o papel que teve o Não Vai Ter Copa 2014. Obrigado. Obrigado, Paulo. Eu acho que já foram 4, né? Então, nova rodada aí para a professora Esther. Bora aí, vamos lá. Glauco, deixa eu ver que eu quero identificar vocês na tela para olhar para vocês aqui. Eu não vou perder. Glauco, é claro que também assim, compartilho muito contigo a perspectiva de que o Lula está refém também, né, desses fantasmas, né, que também fizeram a Dilma refém. O que a gente consegue ver? Eu estou assim fazendo um palpite, né, mas como pesquisadora eu estou fazendo muito grupo focal, muitas quadras, então a gente está muito em contato, né, um pouco com as dinâmicas políticas, né. Então o que a gente consegue ver? Que há de fato alguns elementos que se esgotaram do bolsonarismo, fundamentalmente a radicalidade, a violência, a intolerância, a divisão do país, etc. Mas há outros elementos que seguem muito presentes, como é a ideia das pautas simbólicas, da pauta assistencial, de uma agenda conservadora, de costumes, etc. Né? E um discurso muito sedutor desse campo, né, dessa nova extrema-direita, o discurso da liberdade, o discurso meritocrático, neoliberal, etc., que, insisto, seduz muito uma camada muito problemática para o campo progressista, que é aquela camada dos 2 a 5 salários mínimos, que é a camada das novas classes médias. Então, por que eu te digo isso? Porque a gente está pensando que vai haver, de alguma forma, um certo bolsonarismo 2.0, que a gente começa a ver que será um bolsonarismo mais moderado, um bolsonarismo mais palatável, mais civilizado, entre muitas aspas, mas muito problemático em 2028, né, que já estou 26, desculpa, estou me falando 26. Qual é o nome, depois de muita pesquisa, que me parece o mais provável, o mais potente, é o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. Por quê, Glauco? Porque ele simboliza justamente esse possível bolsonarismo 2.0. É um sujeito que, ao mesmo tempo que ele protagoniza os valores mais conservadores, afinal, ele é militar, ele tem essa facilidade para se aproximar ao valor da família, da segurança, da ordem, de como a ordem é um valor muito importante, e como que o campo democrático e progressista não sabe lidar com a questão da ordem, por exemplo. E esse é um valor essencial, por exemplo. Mas, ao mesmo tempo, o Tarcísio, ele é um sujeito mais moderado, é um sujeito reconhecido porque não é um sujeito folclórico, né? Um sujeito mais tranquilo, ele é um sujeito reconhecido porque ele é o ministro de Bolsonaro que entregava, que
fazia, né? O ministro das Obras de Bolsonaro, é um sujeito que já foi ministro da Dilma, portanto, navegou de diferentes opções políticas. Então, ele é um sujeito que está se configurando como uma opção política muito interessante e muito desafiadora para o nosso campo. Muito desafiadora para o nosso campo. Então, quais são os riscos que eu consigo ver, Cláudio? Esse bolsonarismo 2.0 mais travestido de mais moderado, mas, enfim, exatamente muito perigoso também. E o principal risco mais, digamos, instantâneo que eu vejo é de uma certa paralisia em Brasília. Esse é o risco que eu estou vendo hoje em dia. É basicamente de um Congresso hiperatrofiado, parasitário, que vai impedir que, de fato, o governo consiga avanços civilizatórios prioritários, como, por exemplo, os ambientais. Vocês viram tudo bem o que está acontecendo. Vocês viram toda a questão, por exemplo, do tentativa de esvaziamento do Ministério da Marina, do marco temporal. São pautas regressivas brutais, por exemplo. Então, um Congresso que vai impedir pautas civilizatórias, que vão custar muito caro, literalmente, e que simplesmente vai ser conivente com uma agenda de reformas econômicas conservadoras. Então, eu vejo dois riscos agora. Acho que num de curto prazo, que é o bloqueio da agenda por esse Congresso hiperatrofiado parasitário, e uma alternativa bolsonarista 2.0 mais moderada, que vem aí com muita força, com muita potência. E, ao mesmo tempo, acho que vocês falaram, não sei quem falou agora, a ideia da como que a gente tem dificuldades na comunicação. É curioso isso, né, que eu vejo muita pessoa falando. Eu trabalho fundamentalmente com comunicação, porque preciso de opinião pública, né? E me desespero também quando eu vejo as falhas na comunicação. Então, eu fico desesperada o tempo todo. Quando a pessoa fala comigo, nossa, mas o PT sempre foi muito ruim de comunicação historicamente. Então, a pessoa, pá, quando Lula chegou ao poder em 2002, 2003, ele é fundamentalmente um produto de comunicação, né? Ele é um produto do Lula Mendonça, constrói todo aquele arquétipo do Lula Paz e Amor, da Carta ao Povo Brasileiro, e ele é fundamentalmente um produto comunicativo, né? Muito sedutor e muito satisfatório para esse momento. Então, não sempre o PT foi ruim de comunicação, mas é verdade que agora a gente encontra um monstro comunicativo, que é o bolsonarismo. Por que um monstro comunicativo? Porque essa extrema-direita, ela tem uma comunicação muito libidinal, muito afetiva, muito da paixão, né, dos afetos, né? Quais paixões e afetos? Dos medos, dos ódios, dos sentimentos, das inseguranças, da solidão, do sentimento de descartabilidade, de abandono. Então, são sentimentos muito potentes, né? Isso dá essa nova extrema-direita uma potência comunicativa, passional, que é muito difícil você não fazer o contrário. Então, acho que nós temos que voltar também a pensar a política como uma comunicação, mas como comunicação afetiva e como comunicação também passional, né? Levantar de novo afetos, só que em vez de afetos negativos, destrutivos, do ódio, afetos miseráveis e medíocres, afetos de esperança, afetos políticos, afetos coletivos. E aí o Carlos falava, né? Acho que o Carlos estava... Cadê o Carlos? Aqui o Carlos. Falava sobre seria um pouco da reconstrução, como o Lula está reconstruindo. Ou quando eu vi o governo adotou o slogan União e Reconstrução, acho que é muito pertinente nessa coisa da a união, para mim, assim, é a palavra que de fato permeia, tem que permear esses próximos 4 anos. Eu tenho muita consciência de que se não tivesse ido pela Frente Ampla, a gente não estaria aqui. Acho que foi muito necessária a Frente Ampla eleitoralmente, mas continua sendo importante também no governo. Acho que isso vai ser imprescindível, é o fato. Né? O que eu vejo? 2 questões. União significa desbolsonarizar certas pautas e certos segmentos que foram para o lado de Bolsonaro, mas que não são intrinsecamente fascistas, naturalmente fascistas, que foram para o bolsonarismo seduzidos por algumas pautas e se sentindo muito abandonados também por uma esquerda que não entendeu algumas dinâmicas de algumas pautas. Né? Então, assim, é muito sofrido fazer pesquisa, por exemplo, um setor que eu pesquiso muito, que são os eleitores oscilantes, a gente fala. Aqueles que votaram em Lula, primeira legislatura, segunda legislatura, que votaram na Dilma e que depois passaram a votar em Bolsonaro. Setores populares. Lula, Dilma e Bolsonaro. E quando você escuta essas pessoas, há um ressentimento contra a esquerda, um sentimento de abandono, de traição, de um PT que se corrompeu, mas que se corrompeu duplamente, que se corrompeu no sentido econômico, e aí o lavajatismo, mas que se corrompeu no sentido de abandono das bases. O PT foi para Brasília, se afastou, se burocratizou, se elitizou e abandonou a gente. Então, isso está aí, é um sentimento potente, sólido, e está aí. Então, acho que desbolsonarizar esse setor, isso é muito importante. Por isso que, enfim, dialogar com o agronegócio, dialogar com
os trabalhadores plataformizados, por exemplo. A gente não sabe dialogar com os trabalhadores de plataforma de aplicativo, por exemplo. Dialogar com esses setores, com essas novas classes médias, por exemplo, com os setores evangélicos populares, isso é muito importante. Né? E aí o Márcio falava de toda essa... você falou da penetração dos setores evangélicos cristãos, né, estadunidenses, né, aqui na América Latina, etc. A gente vive, como a gente pesquisa muito fundamentalmente mais setores de classe C e D populares, a gente vive obsessionada com o fenômeno cristão, pentecostal e neopentecostal, porque é o grande organizador de enormes segmentos populacionais periféricos, né? Então, a gente vê a potência de tudo isso, né? Quero falar, eu vou te dar um exemplo, Márcio, muito interessante. Em junho do ano passado, uma pesquisadora colega nossa, que estuda pentecostalismo, veio falar para nós, gente, fudeu geral aqui, perdemos as eleições, né? Eu falei, gente, o que está acontecendo? Que medo. E ela falou assim, eu estou monitorando um monte de igreja evangélica pentecostal e neopentecostal, olha que sacada que eles tiveram, dar cursos de política para mulheres, em junho do ano passado. Então, olha que coisa tão interessante. O mesmo curso de política para a mulher. A princípio, nada a ver com as eleições, nada a ver com Bolsonaro. Mas, evidentemente, tudo a ver, claro. Mas olha que perspectiva inteligente. O que era isso? Um espaço de empoderamento feminino. Uma mulher que provavelmente nunca na vida tinha sido letrada politicamente, ia na igreja, se formava politicamente, se empoderava politicamente, e, evidentemente, um empoderamento do ponto de vista da construção política da simbologia conservadora. Mas olha que sacada interessante. Eu chamo a atenção sobre isso, porque é uma perspectiva muito superficial, muito vaga, muito pobre, você sabe muito bem disso, de muitos setores da esquerda, menosprezando a riqueza dessa penetração religiosa cristã pentecostal e neopentecostal, e menosprezando processos que são também empoderadores que acontecem nessas igrejas. Né? Eu fico muito incomodada quando eu vejo uma boa parte de uma esquerda intelectual elitizada, que nunca pisou de fato na igreja, não entendendo o fenômeno de empoderamento muito importante dentro dessas igrejas. A gente fez uma pesquisa, por exemplo, um tempo atrás, com uma colega muito bonita, com mulheres periféricas negras, cujos maridos tinham se convertido, né, e tinham deixado de beber, por exemplo. Então, o empoderamento dessas mulheres, depois da conversão dos maridos para a igreja, né, porque os maridos tinham deixado o álcool, por exemplo, uma coisa fascinante, por exemplo. Então, esse processo de empoderamento está muito pouco radiografado por nós, está muito invisibilizado por nós. E daí emergem coisas muito fortes, né? Que depois, evidentemente, impactam no âmbito eleitoral. E, Márcio, você perguntou sobre a Lava Jato, o Moro, Estados Unidos. Enfim, eu não tenho material para te falar sobre isso, eu não tenho certeza. Eu não tenho dúvida que houve, de fato, esse conluio nessa rede, nesse emaranhado, né, de interesses, mas eu volto um pouco à mesma retórica. Como que é importante a gente entender esse emaranhado, essas redes, essas interconexões internacionais, mas como que também é importante não se perder só nessa perspectiva e pensar como que a Lava Jato ela foi de fato importante simbolicamente, porque ela conectou uma enorme parte da base social, fundamentalmente também popular desse país. Então a gente fez muita pesquisa sobre a Lava Jato, mas como essa justiça teatralizada, hiperespetacular, punitiva, do inimigo, moralista, antipolítica, tem uma conexão profunda com uma boa parte da sociedade brasileira que entende que a justiça deve ser assim feita. Isso, para mim, é muito importante. Por que a Lava Jato teve esse impacto simbólico tão importante? Porque uma boa parte do povo brasileiro, e não só as elites, que entendem que a justiça deve ser assim feita. Eu acho que isso, para mim, é a principal provocação. E o Paulo falou sobre a Copa. Totalmente concordo com você, Paulo. Isso me leva muito a pensar como o discurso antissistêmico ele é sedutor, né, Paulo? Também para a esquerda. Como que o discurso... Por quê? Claro que é sedutor, porque, no fundo, ele possibilita um extravasamento da raiva e do ressentimento, que é muito fácil, né? Porque tudo contra tudo que está aí, né? Então, enfim, é muito fácil. É muito fácil, muito sedutor, e há um dado muito interessante quando você pega o surgimento de novos partidos na última década, e isso é internacional, novos partidos na última década, surgimento dos novos partidos, é muito interessante porque você vê basicamente o centro, os clássicos centro-direita e centro-esquerda, basicamente estacionado, e depois uma irrupção enorme dos extremos, da extrema-direita e da extrema-esquerda. E você pensaria, nossa, mas qual que é o sentido disso? É justamente o componente antissistêmico, né? Essa ideia de que por onde que se toca nos dois extremos é basicamente o componente antissistêmico, né? Inclusive,
a gente tem feito pesquisa muito interessante, muito impactante. Por exemplo, nas eleições a prefeito de São Paulo, 2 anos atrás, nós fizemos pesquisa com jovens que estavam na dúvida entre votar no Boulos e votar, como que é o nome daquele candidato do Partido Novo, não sei se vocês lembram, aquele jovem também, mas enfim, era um candidato fundamentalmente da direita, com um discurso muito liberal, e também muito antissistêmico. Então, jovens que tinham na dúvida de votar no candidato do Partido Novo ou no Boulos. Por quê? O mesmo discurso, o antissistema. Então, veja que curioso, que interessante, que complicado ao mesmo tempo. Pronto, Chico. Voltamos aqui ao mais 4. Tiago? Professora, obrigado pelas falas e também as contribuições. Na verdade, é uma pequena provocação também diante dessas ideias. Eu tenho observado um ponto que tem me oportunizado pensar uma tese, ou mais que tudo assim, né, avaliar uma situação que a gente vê, especialmente ligada a essas dimensões que a gente tem observado na política, do discurso, das fake news, que é o fato de que parece que na nossa sociedade nós estamos ainda pautados, nossa maneira de pensar, nossa maneira de organizar numa lógica cartesiana, né, de tese, antítese e conclusão, e tenho a impressão de que hoje a gente observa uma sociedade, na questão do discurso, e aí nessa construção dos diálogos, não mais pautado, não mais organizado nessa lógica, mas pensando na questão da defesa da conclusão. Então, assim, as pessoas partem da conclusão e agem para essa finalidade. Então, por exemplo, eu tenho uma ideia de que existe, por exemplo, as pautas religiosas que não são verdadeiras, né, um moralismo falso, que às vezes estão sendo cooptadas aí pelo discurso de uma força da extrema direita aqui no Brasil, e aí as pessoas defendem assim, não vão atrás para organizar. Nesses encontros, nessas pesquisas que a senhora vem levando, tem observado também essa construção? Porque assim, eu vejo se tratar, eu sou professor, e é uma das coisas que eu sempre luto, né? Tanto com os meus estudantes nessa construção, por exemplo, de uma dimensão mais didática, mas eu também vejo que parece ser um enredo cultural ou uma maneira também sistêmica de se ter, né? Acho que seria mais ou menos essa contribuição. Pisolato. Boa noite a todas, a todos. Desculpem pelo atraso. Parabéns à professora pela exposição. Eu já participei de alguns eventos nesses últimos dias para discutir essa questão de 2013. E confesso que eu vi uma infinidade de teorias, mas parece que há uma que é bastante comum, que é de que a gente perdeu a guerra da comunicação. E aí eu me pergunto o seguinte: o que aconteceu que mesmo a gente continua se comunicando, mas não empolga? A gente não tem mais estética, não tem mais plasticidade na comunicação. E hoje de manhã eu ouvia numa outra conversa sobre isso, de que talvez isso seja fruto, e por isso eu pergunto também nisso, de uma espécie de conflito geracional, de que a gente foi envelhecendo e não aprendeu a fazer tatuagem, mantém as mesmas. E aí, só para não me alongar muito, esses movimentos de 2013, eles surgiram, basicamente, eles foram alimentados pelo desconforto da urbanização rápida no Brasil. Quer dizer, a questão do transporte, a questão da saúde, as pessoas sofrem muito hoje, principalmente os que têm, né, os que não vivem em locais privilegiados, pessoas de média renda e os pobres, sofrem muito para se locomover, para estudar,
para cuidar de sua saúde e assim por diante. A esquerda não entendeu essa questão da urbanização e as implicações, que vai muito além, né, da questão dos 20 centavos da passagem de ônibus. Era isso, obrigado. Obrigado, Zolato. Tadeu. Obrigado. Estão me ouvindo direitinho? Sim. Ótimo. Eu sou muito ruim em matéria de organizar aqui essa parafernália eletrônica. Professora, queria lhe agradecer muito, mas muito mesmo, a sua fala. Eu acho que a sua fala nos enriqueceu a todos aqui. E a sua fala foi muito, para mim, ainda mais interessante do que eu poderia imaginar, porque ela esteve repleta do que eu chamo provocações positivas. Então, eu também, nesse mesmo espírito, eu farei à senhora algumas provocações positivas. Comentários a alguns pontos da sua clara, precisa e sofisticada palestra. E, com isso, também uma ou outra pergunta. Para mim, ficou claro que os resultados da sua ida como politóloga e socióloga às ruas, desde a sua chegada no Brasil, de 10 anos atrás, lhe permitiu levantar macroproblemas. A senhora realmente coloca problemas grandes, né? E elaborar críticas formal e substancialmente coerentes ao que a senhora chamou de campo progressista. Esse campo progressista, obviamente, em oposição, digamos, simétrica ao outro campo, né? O campo antiprogressista, antes um campo dominado pelo pensamento conservador e, mais crescentemente, deslocamento por um pensamento absolutamente reacionário. A impressão que me ficou é que a saída para a crise da democracia brasileira, uma crise, né, sistêmica e muito mais abrangente e profunda do que a mera análise de um segmento, né? Essa crise da democracia brasileira, me parece que nenhum de nós, é a minha impressão, sabe qual é a saída. Mas a senhora, ao menos, nos indicou que a saída, até agora inexistente, até agora não elaborada, pode, como mínimo, ser cientificamente elaborada. Para mim, a sua grande contribuição com essa ênfase na capacidade da ciência política, na capacidade da sociologia política. Claro, a saída depende, então, dessa contribuição arguta, sofisticada, cientificamente cogente. Essa é a contribuição científica à saída para a crise. A saída, portanto, também depende dos politólogos, dos sociólogos, dos cientistas sociais em geral, dos economistas, mas desde que eles façam o que a senhora fez. Ou seja, eles, né, aquela coisa da Rússia do século XIX, para a caminhada em direção ao povo. No caso nosso, a caminhada em direção às ruas, que foi o que a senhora fez, a partir da qual a senhora elaborou essa sua palestra, essa sua teoria. Parabéns pelo livro que a senhora está lançando a respeito, né, que me desperta muito minha curiosidade. Agora, isso é uma contribuição importante, mas essa contribuição científica, essa é a minha provocação, talvez para que ela permeie não só a classe política do campo progressista, a fração política do campo progressista, mas as outras frações sociais, ideológicas, etc., desse mesmo campo, essa é uma tarefa gigantesca e eu não sei se praticável. Sobre isso, se a senhora pudesse aprofundar mais o seu pensamento, eu lhe agradeceria muito. A senhora terminou a sua fala com provocações dirigidas ao campo progressista. E esse campo parece haver cometido todos os pecados derivados da ingenuidade, da incompreensão do que está em jogo. O campo progressista, quase eu diria, Maquiavel poderia dizer, o campo progressista brasileiro é feito de milhões de soderines, né? São os angélicos. Né? E
eu creio que a senhora tem razão, tem parcialmente razão, mas não sei se na história do Brasil, em algum momento, houve isso. É isso que a senhora está propondo, essa conscientização de um enorme conjunto da sociedade. E eu termino lhe perguntando, se a senhora fosse assessora direta da presidente do PT ou do presidente da República, o que a senhora lhe sugeriria? Obrigado, professor. Bom, não tem ninguém mais inscrito, vamos voltar aqui. Gilberto, para completar o quarto aí. Só, professora, que eu fiquei motivado quando a senhora falou que a política foi para os extremos. Não é interessante, por exemplo, que 10 anos depois, provavelmente, um filho pela esquerda das jornadas de junho pode vencer as eleições em São Paulo, no caso Boulos? Será que esse movimento, que ganhou muita força, sobretudo visibilidade à direita, não tem possibilidade de estar se expressando do ponto de vista institucional pela esquerda a partir de São Paulo, que foi, de alguma maneira, o epicentro desse movimento? E, do ponto de vista institucional, se você pega, por exemplo, a bancada do PSOL, é uma bancada que a faixa etária, e se você for fazer uma pesquisa dos deputados e deputadas do PSOL, eles estavam certamente nas mobilizações de junho há 10 anos. Se você pegar do PCdoB, que era muito forte no movimento de juventude, a bancada envelheceu, e há 10 anos era uma bancada muito forte. O PT é um misto, porque o PT tem os sessentões, mas tem uma juventude também que há 10 anos estavam nas ruas, estavam mobilizando, e hoje, de alguma maneira, foi para a institucionalidade. Como é que a gente vê isso daí, né? Será que a possível vitória do Boulos em São Paulo não forçaria uma nova leitura da geração anterior, muito negativa, dessas mobilizações? Com a palavra aí, professor Esther. Bora, muito obrigada, queridos. Tiago, a gente estuda bastante, né, o tema das fake news, e é muito... Meu, Tiago, vocês... Tiago, tá aí, desculpa, assim. É absolutamente o que você disse. Quando a gente estuda fake news, um pouco, o arcabouço, né, teórico das fake news, claro que não tem nada a ver. Fake news é um fenômeno que não tem a ver com fato, tem a ver com convicções, né? Então, é um fenômeno que não tem a ver com realidade, tem a ver com afetos, fundamentalmente. Então, por isso que a gente diz que fake news não tem a ver com verdade, tem a ver com desejo de verdade, uma coisa muito diferente da verdade. Então, fake news basicamente tem a ver com viés de confirmação e com viés cognitivo. É a ideia de que todo mundo, desesperadoramente, quer ter razão, basicamente porque quer uma âncora existencial de compreensão dos fenômenos sociais, né? Então, é muito por isso que essa ideia do desejo de verdade que se antepõe à verdade, na busca pelo fato, a busca racional, científica pelo fato, e se antepõe essa busca emocional, afetiva pelo desejo de verdade. Por isso que fake news é um fenômeno que não pode ser contraposto no plano da simples racionalidade, no plano do diálogo, porque fake news tem um plano discursivo que é outro, né? Então, o que a gente entende, o que a gente vê, né? Eu, enfim, muita proximidade com... só para responder ao Tadeu, eu falo praticamente todos os dias com a SECOM, Tadeu. Então, assim, isso que eu falo com vocês, falo todos os dias com ele. E aí o meu desespero, muitas vezes, também. Justamente porque, como pesquisadora, você vê, né, as coisas, escuta as coisas, e logo, da hierarquia política, você vê que é um abismo, né? Mas, enfim, então a gente colabora muito com eles nessa questão de como combater as fake news. E a gente sabe que, obviamente, é uma questão de responsabilização das plataformas, muito importante, sem dúvida, mas, de novo, insisto que é uma disputa política dos sentidos, dos significados, das simbologias, que é muito mais abstrata, né? Mas que, no fundo, é muito mais abstrata, muito mais complexa, mas que também tem a ver com a realidade cotidiana e biográfica das pessoas, né? E aí que está a complexidade, né? Henrique, você falava é meu desespero cotidiano. O que quer que eu te diga, né? Por que a gente não empolga, né? Por que a gente não, enfim, não tem uma estratégia que empolgue, né? O que eu acho, Henrique? Permita-me essa provocação. Sabe que eu acho que falta para uma certa hierarquia política? Falta brilhantismo,
e sinceramente, vou ser muito sincera com vocês, eu acho que há uma boa parte de uma certa hierarquia política que mergulha na total mediocridade do dia a dia, na política pequena, na política dos pactos, da sobrevivência, da aliança, do parasitismo, porque de alguma forma está infestada dessa realidade e que não consegue sair dessa órbita da mediocridade e se lançar para a ousadia. E o que a gente vê, então, Henrique, eu vejo muito isso, né? É que a gente não consegue muitas vezes ter um tesão na comunicação e empolgar, porque a gente não tem uma estratégia. A gente nem sabe muito bem o que a gente vai falar, que seria pior ainda. Não é que a gente não empolgue no que fala, é que a gente muitas vezes não sabe o que tem que falar, né? Eu falo assim, eu canso de falar com a Secom, muitas vezes a gente para em tudo, tem que pensar uma estratégia, tem que ter um tempo para pensar uma estratégia, falta tempo para pensar. É claro que a política atropela na sua urgência cotidiana, mas sem tempo para pensar uma estratégia bem definida, não há possibilidade de fazer nada. Eu acho que falta também isso, faltam mentes brilhantes que pensem no Brasil, não aquela mediocridade da pequena política. E falta coragem, né? Falta ousadia política, se não é só política isso, é aquela coisa medíocre e pequena do cotidiano, né? Me desculpe, né? Mas eu acho que é por aí, né? Então, assim, diante de grandes problemas, de grande envergadura, o que é necessário são mentes que pensem fora dos padrões, fora dos limites, né? Que tenham a coragem suficiente para fazer provocações densas, sofisticadas, né? Que tenham capacidade mesmo de ir para frente, né? De sair muito dos limites, né? Mas, enfim, essas grandes cabeças pensantes, essas grandes almas pensantes, eu não sei se tem muita cabida nessa política do parasitismo, né, do dia a dia de Brasília, né? É muito complexo isso. E aí tem uma coisa que eu acho que é claro que é uma questão geracional também. Ali, eu acho que não sei se o Thiago falava da coisa cartesiana, né? A gente está fazendo muita pesquisa com jovens agora, lá, sim, jovens, 15 anos, 16 anos. E eu penso, gente, estamos muito fodidos, porque ninguém entende o que esse jovem pensa, como esse jovem pensa. E esse jovem olha para nós, ele enxerga um dinossauro, né? Ele olha para nós e pensa, o que esse povo está falando, né? Não só não entende, mas, sobretudo, ele se sente muito desmotivado, né? Ele se sente invisível, desmotivado, e você vê como esse jovem se politiza, uma coisa impressionante, não tem nada a ver com a forma clássica de politização. O que esse jovem fala para mim? Eu entro na internet e chega um vídeo para mim de uma cantora, depois chega um vídeo para mim de um futebolista, depois chega um vídeo para mim de um coach motivacional, depois chega um outro vídeo para mim de um cantor gospel, depois de um padre. E nessa amálgama fluida, heterogênea e esquizofrênica de informação, é lá que ele se politiza. É no comentário do TikTok, no momento, e no outro comentário da cantora gospel, e ele vai capturando informação e criando a sua própria perspectiva política. E lá a gente está totalmente fora desse ecossistema, totalmente fora de um ecossistema que é deles, que a eles pertence, e que basicamente, eu vou falar, não é só o futuro, mas é o presente já. Então, essa dimensão geracional é muito importante, eu estou muito interessada por isso, né, porque acho que é aí que a gente tem que entrar. Então, assim, eu vivo falando isso, né? A política tradicional tem que entender essa lógica, por exemplo, do campo dos influenciadores, os novos influenciadores digitais, né? É muito difícil. Vocês lembram quando a Anitta entrou nessa lógica dos jovens para eles tirarem, né, o título eleitoral? Vocês lembram desse episódio? Não sei se vocês lembram que teve uma queda histórica do número, nessas eleições agora, uma queda histórica do número de jovens que tinham ido tirar o título eleitoral. A Anitta entrou na disputa, nas redes dela, animando os jovens a tirar o título. No período de uma semana, quase 2 milhões de jovens tiraram o título. Acho que é muito interessantíssimo isso para entender como essa nova dinâmica, sobretudo novos atores, são players, estão em jogo e temos que entender como que eles funcionam de fato. E aí o Gilberto falou um pouco sobre o Boulos, né, Gilberto? A possibilidade dele, né, tal. Olha, eu acho que ele tem possibilidade, mas ele tem uma máquina muito poderosa contra ele, né, Gilberto? Eu provavelmente vou fazer pesquisa, né, para a campanha, vou participar, e a gente já está começando a fazer algumas rodadas de pesquisa, né, sobre
enfim, sobre a prefeitura, tanto assim. E que o Ricardo é interessante, né? Porque o Ricardo Nunes, acho que ele, todo mundo odeia o Ricardo, ou primeiro, ou não conhece, porque acho que ninguém conhece o que é o Ricardo Nunes, você pergunta, o que é o prefeito de São Paulo? Você viu que saiu pesquisar um tempo atrás, 70% das pessoas de São Paulo não sabiam o nome do prefeito. Então, é assim, total desconhecido. Então, as pessoas ou não gostam dele ou estão detestando o que está fazendo com a cidade, porque de fato São Paulo está assim, abandonada, né? Mas ele tem uma máquina poderosíssima na mão. Tem um orçamento nunca visto em São Paulo, você sabe muito bem, um caixa gigantesco. Tem uma máquina poderosa, então tem um sistema na mão. E vai ser muito interessante, Gilberto, ver dessa vez como que o sistema e o antissistema, eles face a face vai entrar nesse pleito eleitoral, né? Porque por um lado você tem um cara que é o Boulos, que não tem partido, basicamente, é o PSOL, mas o PSOL é muito pouco representativo em termos da massa eleitoral. É um sujeito que é um sujeito sedutor politicamente, que sabe comunicar, que sabe ter esse tesão político, ele sabe de fato, mas que está fora do sistema, né? Vamos ver, aliás, com o PT como que funciona, mas de fato não representa tanto o sistema. E, por outro lado, tem o Nunes, um sujeito anodino, antitesão, tem a tesão de uma tartaruga, mas que tem um sistema com ele, né? Então vai ser muito interessante essa disputa, tesão antitesão, né? Ou máquina contra máquina, né? Vamos ver, né? Mas eu estou achando que vai ser muito complicado, né? Muito complicado mesmo. Vamos ver a aliança com o PT, como que ela dinamiza e funciona, né? Mas vai ser bem complexo, né? Porque, enfim, justamente, vamos ver se a política do medíocre, ela se impõe ou não se impõe. Né? Ano passado, eu ajudei bastante a campanha do Freixo, no Rio. E foi muito interessante, muito impactante, justamente por conta disso, Gilberto. O Freixo, ele é um sujeito que tinha um potencial muito interessante, comunicativo, a campanha foi muito interessante, muito bem construída, mas, do outro lado, você tem a grande barreira de um sistema corrompido, miliciano, que basicamente contaminou com rios de dinheiro corrupto, enormes grupos, né, políticos. E aí você tem o Freixo por barrido já no primeiro turno, por exemplo. Então, como que você enfrenta, né, essa máquina? Eu não sei se Alberto levantou a mão, Chico. Chico, seu microfone está fechado. Temos mais 2 pessoas inscritas. Vamos fazer a última rodada? Quem quiser falar, que se inscreva agora na fala do Paulo. Está inscrito o Paulo e o Alberto. Paulo. Você falou da mobilização de afetos pela extrema-direita, né? E eu queria comentar um pouco essa questão. Essa conexão que tem a extrema-direita no mundo, não só com a questão da mobilização de afetos, mas uma particularidade que eu vivenciei, que é a mobilização de afetos em torno da brutalidade desses afetos. Algo assim, de extrema violência no discurso, né? Então, por exemplo, 2 exemplos, né? O Vox na Espanha. Um líder do Vox, aquele presidente lá do partido, ele, ao se dirigir no momento a falar algo sobre a Catalunha, ele se referiu a um líder histórico da Catalunha, herói na Catalunha, dos anos 30, que foi fuzilado pelos nazistas, um herói da República Catalã. Ele se referiu simplesmente como o maior assassino, ou um dos maiores assassinos, ou o maior assassino da história da Espanha. Se referiu assim a um líder histórico muito querido, né, na Catalunha toda e tal, né? O pessoal só tem afetos bons com relação a esse personagem de história trágica, fuzilado nos anos 30, né, na Guerra Civil, e como um assassino, simplesmente assim. Por exemplo, em termos de brutalidade, o Guilherme China, ele, uma coletiva de imprensa, isso eu vi o vídeo, uma coletiva de imprensa, um conjunto de uns 40 jornalistas na frente dele, e uma jornalista, no fundo, se levanta para fazer uma pergunta, a reação dele é dizer, sua burra. Ele fala assim, é uma jornalista, sua burra, e uma carga de brutalidade que ele se refere àquela jornalista, assim, absolutamente chocante, né? Então, a minha pergunta é, eu sou psicólogo, né? E tenho dificuldade de poder explicar uma situação dessa.
Não consigo captar aí na psicanálise, psicologia social, porque essa brutalidade pode ser eficaz, que você vê o Vox cresceu. Eu estava agora na Espanha, em Barcelona, e vi o crescimento de cadeiras do Vox até na própria Catalunha, né? E na Argentina ele está se colocando como um ator político. Lá ele tem possibilidade de fazer aliança com o setor do peronismo, Patrícia Bullrich, e talvez crescer até como opção à presidência, um risco enorme. Então, como pode? Duas figuras são brutais, quer dizer, ser eficazes na mobilização social e capturar, digamos, subjetividade também, a adesão popular, mesmo com essa brutalidade que há pouco tempo atrás, qualquer regime democrático seriam totalmente excluídas, né? Desculpa. Paulo. Roberto? Professora, citou muito as igrejas pentecostais, né? Queria saber se tem pesquisa também na integrante da Igreja Católica, comunidade eclesial de base, movimento carismático, ver a incidência disso na sociedade e na política também da Igreja Católica. Por aí, Chico. Esther, Tem mais alguém? Desculpa. Você podia já responder essa, já seria a última, e já fazer alguma conclusão, se você quiser. Ótimo. Ótimo. Bom, só começando pelo Alberto, eu não tenho pesquisa, Alberto, sobre grupos católicos. Bem que gostaria, né? Mas como a gente tem pouca perna, né? Decidimos focar sobretudo em segmentos pentecostais e neopentecostais, porque sabemos muito bem que eleitoralmente é um setor que fez uma diferença para o Bolsonaro muito significativa, né? Então, por isso, por um lado, e porque é verdade que o dinamismo simbólico, né, da pauta moral, no verso pentecostal e neopentecostal, realmente é muito interessante, né? Agora, é verdade que há esse outro segmento carismático católico, eu gostaria muito também de pesquisar, mas, enfim, Alberto, não consegui. Se eu conseguir, converso com vocês, de novo, numa próxima, né? Paulo, olha, se você é psicólogo e não entende... O que eu posso dizer? Eu já estou entendendo, porque eu comecei a falar com bolsonaristas, Paulo, em 2016. Então, assim, olha quanto tempo já. Então, eu sempre brinco com o grupo de pesquisa, que eu digo, gente, tudo que você me pergunta que um bolsonarista poderia falar, eu falo. Eu sei perfeitamente a resposta que eu vou dar para vocês. Então, me perguntem qualquer coisa que eu respondo como bolsonarista, que eu conheço perfeitamente o discurso deles, né? Mas o que eu vejo, Paulo? Você falou do Abascal, né, que é o líder do Vox na Espanha, né? Como eu sou espanhola, eu sigo muito, né, também o exemplo do Vox, né? E é o que eu falava antes, as similaridades são impressionantes. Você falou da brutalidade. Essa coisa da brutalidade e da violência é uma coisa que nós testamos muito, né, nos grupos focais, né? Que chama muita atenção. E é muito interessante, muito unânime isso. Brutalidade é símbolo de autenticidade. Então, isso aparece o tempo todo. E, de novo, é a obsessão antissistêmica, né? Um signo sistêmico é a polidez, de alguma forma. Só que atrás da polidez esconde-se basicamente a mentira. Então as pessoas reinterpretam, digamos, o rito político, o ritual, a polidez da política, basicamente como teatralidade. Então é a ideia de que o político ele fala roteirizando com marketing eleitoral e por trás ele basicamente engana, mente, ele faz o que ele quer. Então o político que ele apresenta com brutalidade, ele é ressignificado com um político honesto, que não se roteiriza, que não dá a mínima por essa teatralidade do rito, da política, etc. Isso aí, sim, é impressionante, Paulo, como que isso é uma resposta direta, e nós testamos isso em muitos grupos focais, sempre era isso. Agora, também é verdade, então, por um lado, a brutalidade é uma questão positiva, porque é interpretada como a ideia do antissistêmico, né? Como a ideia daquela pessoa que peita o sistema e que não tem medo de falar 4 verdades. Então, um pouco a ideia da pessoa que é sincera, que é autêntica. Mas também é verdade que essa própria brutalidade cria um esgotamento, ela cansa. As pessoas não podem viver na brutalidade política o tempo todo. Então, a gente percebeu isso no fenômeno do bolsonarismo. Por um lado, em 2017, 2018, a violência e a brutalidade bolsonarista era uma coisa positiva, porque as pessoas vinham nisso com essa coisa antissistêmica, né? Do outsider forte, né? Que quer peitar o sistema, autêntico, sincero, honesto. Mas, rapidamente, foi se esgotando isso.
porque ninguém consegue viver na brutalidade política o tempo todo, né? Então, há uma demanda também por estabilidade, por tranquilidade, né? Então, é uma coisa aparentemente paradoxal, mas muito interessante, né? A brutalidade desperta aquele tesão, desperta aquele libido também, né? Você vê um comportamento brutal e não te deixa, né? Não te deixa frio, né? Ele desperta alguma coisa, mas por outro lado esgota também. Então, por isso que eu acho que no Brasil, pelo menos, o ciclo dos candidatos presidenciais da brutalidade, por enquanto, esgotou. Agora eu vejo um outro ciclo se abrindo, que é um candidato presidencial muito mais moderado, porque a brutalidade bolsonarista, nesse momento, está esgotada. E para uma coisa, candidato presidencial, por quê? Porque a gente vê muito bem, e ainda falta muito tempo, claro, mas a gente consegue prever um pouco algumas dinâmicas, né? Como que talvez a dinâmica das próximas eleições será alguns bolsonaristas provocando essa libido, essa tensão à base da brutalidade. Então, por exemplo, o Nicolás Ferreira, que acho que vocês conhecem, né, que é o deputado bolsonarista, né? O Nicolás Ferreira, ele consegue se transfigurar, ele consegue ter um discurso moderado, inteligente, estratégico às vezes, e outras vezes ele apela para a brutalidade, mas ele dinamiza a base, né? Aquele que provoca tensão contínua na base. E, então, ele vai ter esses sujeitos que vão ter esse papel, enfim, de ir provocando violência, estabilidade, né, polêmica. E terá um outro candidato presidencial que eu acho que vai ser o herdeiro desse esgotamento, talvez, dessa violência. Mas isso é muito forte. E a outra coisa muito forte que, para mim, talvez, Paulo, o sentimento que mais representa o votante hoje em dia da extrema-direita, que é o ressentimento. Ressentimento, para mim, é essencial. E esse ressentimento, e aí que nós temos um problema muito grande, porque esse ressentimento, o ressentimento também encontra uma estrutura com a qual a gente não tem capacidade para lutar, né? Então, é o ressentimento no sujeito que vive numa lógica neoliberal, que o vitimiza, que faz dele uma vítima, faz dele um trabalhador precarizado, vulnerável, pauperizado, mas, ao mesmo tempo, o ilude com esse discurso meritocrático, empreendedor, etc., né? Então, o sujeito está imerso numa lógica esquizofrênica, e ele se volta um sujeito absurdamente ressentido, fortemente ressentido, que basicamente o que ele faz é que externaliza o ressentimento na forma do ódio contra o outro, aquela famosa figura do bode expiatório, né? Então, a gente vê muito isso, né, com bolsonaristas, Paulo, como que o afeto do ressentimento ele é muito forte, e por outra parte eu vejo muito também como ressentimento, e aí você sabe que você é psicólogo, como eu vejo com o ressentimento uma força motriz, ele move, é uma força motora também. Então eu vejo que o ressentido ele não fica quieto, né? Ele quer se mover afetivamente, né? E aí se move afetivamente com essa dinâmica do ódio, né? Eu vejo muito esse vínculo ressentimento-ódio, né? Como ele é provocado, e funciona muito bem, né? E aí, claro, eu pergunto, a gente entrar nessa dinâmica, a gente primeiro entender essa dinâmica é um passo muito importante. Acho que aqui deixo um pouco as minhas provocações também, Chico. A gente entender como funciona essa dinâmica, a criação desse ressentimento, o sujeito ressentido, né? O sujeito que sofre, que é o sujeito ressentido, isso é muito complicado também. Então, acho que a primeira tarefa é entender essa dinâmica. Eu sempre digo assim, né? A gente escutou muito nas últimas eleições, tem que voltar para a base, a esquerda tem que voltar para a base, fazer trabalho de base. Acho que ninguém suportava mais já a famosa frase, tem que fazer trabalho de base. Tá, pô, tudo bem, né? Mas que base, né? Porque a qual base vamos voltar? Vamos entrar para as igrejas pentecostais? Vamos entrar lá, vamos voltar, né? Vamos falar com os trabalhadores do aplicativo? Vamos falar com esses trabalhadores? Vamos falar com as mães negras periféricas que abrem um pequeno negócio, que estão falando para mim, Esther, eu sou uma empreendedora, eu sou uma microempresária. Vamos falar com essa base? Vamos falar, temos que falar com essa base. Né? Então, a base com a qual nós temos que falar não é a mesma base de 20 anos atrás. Né? Modificou totalmente. Né? Nós perdemos muito, em alguns sentidos, da formulação dessas bases. Né? Então, vamos falar, de fato, com essa base? Com essas bases e entender as dinâmicas novas que estão por aí acontecendo. Então, a primeira tarefa, né? Entender. Por isso que eu comecei a falar com a minha fala, falando na importância de uma sofisticação também de compreensão dos fenômenos sociais, né? Agora, a segunda tarefa, né? O que a gente faz com os ressentidos? O que a gente faz com esses milhões de ressentidos, legitimamente ressentidos? Eu entendo muito bem a dinâmica desse ressentimento.
E como que a gente transforma esse ressentimento numa potência que não seja de fato de ódio, odiante, destrutiva, e sim numa outra potência, né? Como a gente transforma o ressentimento? Aí Paulo não sei, não faz a mínima ideia, né? Mas como a gente transforma o ressentimento numa potência que não seja odiante, né? Que seja uma coisa criativa, né? Então, como a gente transforma de fato tudo isso, né? Como a gente pega o sofrimento e transforma o sofrimento em potencial dinamizador criativo, em vez de destrutivo, né? Eu acho que tem que ser um pouco por aí, né? Por isso que eu vejo muito esse ensino que Vamos criar os ressentidos anônimos. exato, unidos juntos venceremos, né? Não sei. É por aí, não é possível, não é possível. Ressentidos anônimos. Exato. Mas uma coisa que a mim me impacta muito é como que o bolsonarismo, como que a extrema-direita mundial está entendendo que tem que conectar com os ressentimentos, com os medos, com os sofrimentos. E como que a gente, como esquerda, que tradicionalmente fomos nós que conectamos com os sofrimentos, né? Como a gente, às vezes, não consegue conectar com novas formas de sofrimento. Então, assim, por exemplo, o último exemplo e acabo já, Chico. Quando teve os atentados, né, das escolas, o massacre da escola, vocês lembram, né? Das crianças, né? A gente fez uma pesquisa muito impactante, né, com mais de crianças. Eu mesma sou mãe de um filho, tem 3 anos, meu filho, então, praticamente a idade dos meninos, das crianças massacradas. Né? E essa pesquisa foi muito bonita, mas muito forte, muito sofrida ao mesmo tempo, porque as mães falavam assim, Lula não se pronunciou sobre a última massacre até uma semana depois, não sei se vocês lembram disso, eu estava desesperada com isso. O campo bolsonarista, 1 hora depois da massacre, estava em polvorosa se pronunciando, mobilizando nas redes, claro, coisas mais. E que as mães falavam para mim? Mães de esquerda, de direita, não polarizadas, falavam assim para mim, nossa, estou me sentindo abandonada, viu? Por que o governo não se pronunciou, né? Cadê o Lula agora, né? Eu estou sentindo abandono. Porque são meus filhos, né, que poderiam ter estado nessa escola. Então, assim, escutar demais, no pior momento, talvez, da vida delas, que era o medo, o pavor de poder ver o filho assassinado, a gente abandonou. Eu acho que é assim, para mim foi muito provocativo, muito sofrido isso. Né? É isso. Né? Professora Esther, em primeiro lugar, queria agradecer muito a sua disponibilidade e todas essas trocas e essas informações que a senhora tem e a sua reflexão muito interessante para a gente. Eu realçaria dois aspectos. Um aspecto muito importante que teve sempre nas nossas análises e que muitas vezes nós subestimamos, que é a perda de sensibilidade. Eu acho que foi esse o termo que você utilizou, da esquerda que está há muito tempo no poder. E a gente tem exemplos, a gente já tinha aprendido isso historicamente. A gente não pode esquecer que o nazismo nasce na Alemanha após muitos governos do SPD, da social-democracia. A gente está vendo, não foi só com o bolsonarismo aqui, mas em várias partes do mundo. E agora tivemos 2 exemplos muito duros. Um foi o resultado eleitoral da Espanha, governado pelo PSOE, e outro no Chile, depois de 2 anos, depois das manifestações multitudinárias de 2019 chilenas, e depois da grande vitória de Boric no Chile, essa derrota estrondorosa na última votação da Constituinte. Ou seja, essa coisa da perda de sensibilidade, que talvez estivesse naquele desabafo do Mano Brown nas eleições, que dizia um pouco o que você falou aí quando escutou as periferias em 2013, 2014. Ou seja, não existe elite de 2, 3 milhões de pessoas na rua. Não existe isso. Ou seja, ali tem um setor amplo da classe média e, como você mesmo analisou, as periferias da cidade estavam, de alguma forma, ressonando isso. Então, essa falta de sensibilidade é uma lição que a gente precisa da gente prestar muita atenção nisso. Um segundo aspecto é esse aspecto das fake news, né? Que você chamou a atenção de que a fake news ela não existe se ela não estabelece um link com as pessoas, né? com a verdade, com o desejo de verdade das pessoas. Isso é
Isso é outro elemento fundamental da gente compreender. A gente não pode, muitas vezes a gente faz essa simplificação. Eu lembro que um resultado de pesquisa de quando saiu a votação, acho que do último ministro do Supremo que o Bolsonaro indicou, que apareceu a Michelle falando em línguas lá, né? E que isso foi extremamente comentado na esquerda e ridicularizado na esquerda, e que isso tem um impacto violentíssimo no mundo evangélico. Como o mundo evangélico legitimava aquela postura da Michelle e como ficou do lado dela naquela situação. Ou seja, então essas coisas são muito importantes, são elementos importantes para a gente refletir, além de todas as outras contribuições que foram dadas aqui. Muito obrigado mais uma vez, professora. Estamos aí à disposição também da senhora quando precisar. Muito obrigada, meus queridos. Boa noite a todos e a todas aí. Obrigado, professora. Boa Muito semana obrigado, para todos nós. Esther. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado, Chico. Obrigado a todos. Glau. Tchau, tchau. Obrigada a vocês. Boa noite. Tchau, tchau. Semana que vem, Jung Mossung. Boa noite. Teólogos. Boa noite, gente. Podem desligar para eu poder parar a gravação, todo mundo pode